irmão e irmã. Terça-feira, 6 de agosto, hoje a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor Jesus. Vamos refletir o evangelho que se encontra em São Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 36 e diz assim: Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, festa da transfiguração. O dia em que Jesus foi transfigurado diante dos discípulos Pedro, Tiago e João, o trio mais íntimo, o trio preferido de Jesus, ou o trio que preferia Jesus mais até do que os outros. Jesus viveu momentos muito importantes na presença apenas de Pedro, Tiago e João. Jesus foi transfigurado. Transfigurar significa transportar para além a figura. O que as pessoas viam de Jesus? Um homem de determinada altura, barba, cabelo, não é isso? Ser humano, braço, perna. E claro, Jesus era extraordinário. Mas aqui ele foi transfigurado. Aqui foi revelado aquilo que o olho humano não via o tempo todo, uma glória, uma luz, Jesus acompanhado de Moisés e de Elias. Então fica claro aqui para Pedro, Tiago e João que esta figura humana não é só humana, ela é divina. Ele é o Filho de Deus, ele é um com Deus. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus não é simplesmente o homem mais inteligente e evoluído da humanidade, o maior psicólogo, nada disso, ou nada de só isso, né? Jesus é tudo e ainda escapa, sobra mais. A transfiguração. Portanto, hoje, os discípulos vão ver Jesus como nunca viram. E nós também somos convidados a nos permitir viver isso, subir a montanha com Jesus e permitir que o Senhor diante de nós se transfigure. Qual é a figura, o conceito, a imagem que a gente faz de Jesus, afinal de contas? Um grande homem? Um grande sábio? Um místico? O que a gente entende? Qual figura, qual visualização a gente tem de Jesus Cristo? Muita gente se diz cristã, mas Jesus Cristo para ele ainda não foi transfigurado, não. Jesus ainda é mais uma ideia, junto com tantas outras ideias. Jesus ainda é mais um homem muito pertinente, mas algumas coisas que ele falou, né, padre? Parece que hoje em dia já não é mais assim. Transfigurar, ver a glória de Cristo no Evangelho e na Eucaristia. E aí, quando isso nos acontece, meus irmãos, e só acontece para quem sobe a montanha da oração, da meditação, da escuta da palavra, quando isso acontece, nossa primeira atitude é a atitude de Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. E claro que era bom. Gente, vamos imaginar Pedro, Tiago e João vendo Jesus brilhando, não é? Do outro lado, 2 personagens que eles nunca viram, mas eles reconhecem que é Moisés e Elias, os 2 maiores homens do Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. É bom estarmos aqui. E aqui tem um indício para você e para mim. Se de fato Jesus já se transfigurou para nós e se ele já nos transfigurou também, se é quando a gente sobe a montanha com Cristo, a gente vai numa missa, né? A gente vai numa adoração, enfim, diante das coisas de Deus, se a gente diz e sente, é bom estarmos aqui. Ou se a gente não vê a hora de acabar, vamos logo, para que isso? Mestre, é bom estarmos aqui. E esse sentimento, meus queridos,
Deus quer que a gente tenha, esse sabor Deus quer que a gente tenha. É bom estar com Jesus, é bom estar na sua presença. Mas mais do que isso, e junto com isso, Deus que transfigurou, Deus Pai que transfigurou Jesus, está querendo apontar para os discípulos e para cada um de nós essa realidade maior, então. A realidade do que a gente ouviu aqui no final do Evangelho. Esse é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Na nossa vida de fé, nós vamos, ao longo da nossa vida de fé, vivendo alguns momentos assim, de glória, de transfiguração. Na nossa vida de fé, todos nós necessitamos ter um dia muito importante com Jesus, nosso encontro pessoal com Ele, onde tudo se transfigura. E daí, como é que a gente segue a vida? Porque eles vão descer da montanha, levando a palavra. Escuta o que ele diz. Não basta, meus irmãos, ter visto Jesus glorioso, sentido a emoção daquilo tudo, porque diz ali que eles são envolvidos por uma nuvem, de dentro da nuvem escuta uma voz. Pensa o coração disparado dos discípulos, talvez foi o dia mais emocionante da vida deles. Mas como é que a gente segue agora? A gente segue dando ouvidos a esse Jesus. Você e eu somos assim também, não é todo dia que Jesus fica se transfigurando na nossa frente, não é todo dia que a gente está no alto da montanha dizendo é bom estar aqui. Tem dia que a vida é muito comum mesmo, é a cruz de cada dia. Mas nesses dias, nos lembrando do dia da transfiguração, é que a gente continua emprestando o ouvido a Jesus. Escutai o que ele diz. Escutar o que o Senhor diz. E ele diz quando somos envolvidos pela nuvem. Quando apareceu uma nuvem que os cobriu, diz o Evangelho, com sua sombra. Eles entraram dentro da nuvem. E nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Lá no início do Evangelho de Lucas, fala também de uma pessoa que foi envolvida pela sombra de uma nuvem. Quem é? Maria Santíssima, que foi envolta pela sombra da nuvem do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a subir a montanha também e não termos medo de entrarmos na nuvem, na sombra do Espírito Santo, para que dentro dessa graça a gente possa ouvir de Deus que Jesus é o escolhido e fazermos tudo o que Ele nos disser. Que Deus nos abençoe e que Deus nos transfigure. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.